Está gravando, pode começar. Então, boa tarde a todos e a todas. Então, vou aqui colocar a apresentação para a gente começar, então, a nossa fala. Deixa só eu achar ele aqui. Acho que eu só vou falar uma coisinha enquanto a Andressa está procurando ali. O vídeo, tá? Eu não consegui editar ainda, por falta de tempo. Eu vou editar o da Andressa e da Luísa. Acredito que amanhã. Esse final de semana já vai estar disponível no site. Vou mandar para vocês, para quem perdeu alguma parte da outra aula, para quem não assistiu, para quem não conseguiu assistir essa. Amanhã já tá. Sábado já vai estar disponível no site do Projeto São Pedro Me Pertence. Deu? Peraí que eu não tô. Ok, então. Acho que tu faz Ctrl L, que daí ele fica a tela inteira, né? Bom. Isso. Isso? Pode. Então, tá. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre como aliar os patrimônios culturais e paleontológicos ao artesanato. Bom, a Mari já comentou, terça-feira também a gente falou um pouquinho, eu sou artesã, paleontóloga, mestre em patrimônio cultural e estagiei nos museus. Então, eu vou falar hoje um pouquinho mais sobre a paleontologia em si. A Luísa comentou que o patrimônio paleontológico, né, ele faz parte do patrimônio cultural, então ela já comentou várias coisas sobre essa parte, então eu só vou comentar, né, que os fósseis e os sítios paleontológicos, sim, são patrimônios paleontológicos. A gente vai focar mais em si na ciência da paleontologia. Então, a paleontologia ela é a ciência que estuda os vestígios orgânicos pré-históricos, né, que a gente chama de fósseis. Os fósseis são restos, né, que a gente chama, que são umas evidências diretas, como os vegetais fósseis, os troncos, as cascas, os ossos, esses materiais mais duros, né, eles são, então, chamados de restos, evidências mais diretas. E a gente também tem os vestígios, que aí seria uma pegada, um ninho, ovos, uma perfuração, que a gente sabe que foi feito por algum animal, mas a gente não sabe quem foi que fez, né? Impressões nos vegetais, a gente tem impressões lá no museu, tem algumas impressões de vegetais também. Então, esses fósseis, esses restos, vestígios, eles ficaram preservados ou nas rochas ou em outros fósseis também. Bom, a gente precisa se localizar um pouquinho no tempo, porque provavelmente vocês já escutaram, os fósseis de São Pedro, as pedras, são do período Triássico. Se tu quiser participar, não Mas sei se tu tem o que é o disponibilidade período hoje, Triássico, né? O que é esse tempo vai ter que ver os geológico? vídeos. Então, Essa é a nossa vocês estão vendo antiga na lateral, estagiária tem uma paleontóloga, a tabela Andressa, que aqui, está falando sobre que um são pouco as da divisões do paleontologia e tempo geológico. Ele é dividido a ligação da hierarquicamente, paleontologia com né, o por uma artesanato. hierarquia, e aí a gente vai chegando até o tempo atual. Então, para a gente ter uma noção de onde nós estamos, né, 2021, então eu vou falar rapidinho e vou seguir aqui com a seta para mostrar onde a gente está, tá? A gente está no éon fanerozoico, dentro da era cenozoica, no período quaternário e na época holoceno. Então, a gente está no topo, a gente está no último momento do tempo geológico. O tempo geológico ele vai sofrendo modificações muito lentamente. E aí são as modificações ambientais, as modificações dos organismos que a gente chama. Então, tudo que vai modificando, né, entra no tempo geológico. Então, como eu comentei, ele é dividido hierarquicamente por éons, eras, período e época. Quando a gente fala em Triássico, a gente está falando no terceiro éon, porque a gente tem o Arqueano, o Proterozoico e Fanerozoico. Esses dois primeiros tinham pouca vida, né, mais bactérias, coisas menores, e aí no Fanerozoico começa realmente as vidas maiores, digamos assim.
Então, o período Triássico, ele está dentro do éon Fanerozoico, dentro da era Mesozoica, que é a do meio. Primeiro, a gente tem a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica, que é a nossa. O Triássico, ele está na Mesozoica. Então, ele é o primeiro período que a gente chama do Mesozoico. Já é uma transição da era Paleozoica para a Mesozoica, né? Ele é datado, a gente chama de datação, de mais ou menos 245 a 205 milhões de anos atrás. Nesse momento, no finalzinho ali do Triássico, a gente teve o início da separação do grande continente que a gente tinha. Havia só um grande continente, supercontinente chamado Pangeia. E ali no finalzinho, mais 205 milhões de anos, ele começou a se separar. E aí, essa separação, ela ocorre atualmente ainda. Quando a gente escuta falar, teve um choque das placas tectônicas, houve um terremoto, porque as placas bateram, se chocaram. Isso são movimentos que vai acontecendo. E foi mais ou menos isso que aconteceu lá na época da Pangeia. Então, elas foram se separando até chegar o mapa que a gente tem hoje, né? O nosso mapa geológico de hoje, o mapa mundi. Nessa época da separação dos continentes, aí separou o Brasil da África, a gente teve várias erupções vulcânicas. A gente teve muita lavas vulcânicas, né? E essas lavas vulcânicas acabaram cobrindo algumas partes. Mais para frente eu vou comentar mais um pouquinho sobre essa parte mais das lavas vulcânicas, tá? No período Triássico, a gente também tinha um clima muito quente e árido. A gente não tinha as calotas polares, aqueles gelos, né, dos árticos. A gente tinha uma baixa diversidade animal, então tanto os marinhos quanto os terrestres eram poucas espécies, a gente não tinha uma variedade tão grande quanto a gente tem hoje, quanto foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E nesse momento também foi o início do surgimento dos dinossauros. Quando a gente escuta dos dinossauros da quarta colônia, esses são os primeiros dinossauros que começaram a surgir no planeta. Esses são os nossos, né? Mas a gente tem registros na África e em outros países também. Naquela época não existia separação, então era todos juntos. Mas aí vocês podem perguntar, mas como que você sabe que era um grande continente esse registro? Como que sabe? A gente tem fósseis que foram encontrados só no Brasil e que foram encontrados só na África e que são exatamente iguais, as mesmas características. Então isso quer dizer que eles viviam, era uma população que vivia junto, então que estava ligado, esse grande continente ele estava ligado, né? E outros fatores também de pesquisa que nos levam a essa conclusão de que existia a grande Pangeia, né? Que era um grande continente. Bom, como eu comentei, a gente não tinha muitos animais, né? Uma diversidade muito grande, os dinossauros estavam surgindo. Os animais que mais predominavam nesse momento, né, do Triássico, eram os chamados répteis e mamíferos. Tem um nome científico, né, mas para a gente facilitar a nossa vida, eles eram cães que pareciam lagartos. Era uma mistura, assim, muito estranha, a gente não era nem um cão, nem um lagarto, eles tinham cauda menor, eles eram alguns mais baixos, focinho mais comprido, e uma desses animais eram os sinodontes. Sino a gente tem cão e odontos, dente. Então, um cão de dente, né? Cão com dente. Seria o significado de sinodonte. Eles foram, então, os ancestrais dos mamíferos. Eles tinham um porte variado. Então, a gente tinha grandes, pequenos, médios, né? Vários tamanhos deles. A dieta também era muito variada, poderiam ser carnívoros, poderiam ser herbívoros, ser onívoros, que comia carne vegetal, enfim, era bem variado, e todos eram quadrúpedes. Aqui eu coloquei uma imagem do Brasilodon quadrangulares, que é um exemplo que foi encontrado na região central do Rio Grande do Sul. Um exemplo de sinodonte. Mas em São Pedro, a gente também teve sinodontes, né? Um deles é o Chinecodon teutonicus. Esse esqueleto,
ele é um dos animais que estão lá na Alemanha, né? Daquela época que a Luísa comentou que veio o Von Rhine e o Rudolf. Eles levaram, né, material para pesquisar, porque aqui a gente não tinha paleontólogo, a gente não tinha onde se pesquisar. Então foram lá para a Alemanha e o Chinicodon é um sinodonte de São Pedro do Sul que está na Alemanha. E aí a gente tem essa imagem do esqueleto dele. Parte dele é um esqueleto original e parte foi reconstituído, né? Porque não foi encontrado todo o material dele, né? Só interrompendo um pouquinho, Andressa. Pode. Uhum. Foquem bastante, gente, na fala da Andressa, mas principalmente nessas imagens que ela vai mostrando, que isso posteriormente, mais para o final da fala dela, vai fazer sentido com o artesanato e com a proposta, né, da fala dela hoje. Exatamente. Eu acabei não colocando muitos animais de São Pedro, mas assim, os mais básicos, né? Para a gente ter uma noção mesmo. Depois eu posso estar disponibilizando outras imagens também, tá? A gente teve os sinodontes e mais os dissinodontes. Se alguém tiver alguma pergunta, liga o microfone e fala, tá? Pode me interromper e fazer a pergunta, tá bom? E se eu estiver falando muito rápido também, porque eu tenho essa mania. Bom, os dissinodontes, então, seriam cão com 2 dentes. Eles eram herbívoros, né? A gente já sabe por estudos que esses eram só herbívoros, né? Eles tinham um porte maior, então eles eram de porte grande. E eles tinham um hábito que a gente chama de gregário, que a mãe, os filhotes ficam ali com o pai e a mãe, digamos assim, para um cuidado maior depois que nascem. E eram também quadrúpedes, né? Todos andavam de quatro patas. Essa imagem que eu coloquei é do Dinodontosaurus. No Museu Walter Ilha, a gente tem um crânio, que eu deveria ter colocado, acabei esquecendo de colocar a imagem, de um Dinodontosaurus juvenil, que faz parte dessa ninhada aqui. Essa é uma reconstituição que está lá no Museu da URGS, em Porto Alegre, se eu não me engano é da URGS, e eles foram encontrados na Dona Francisca. Foi encontrada a mãe e vários filhotes. Agora eu não vou recordar ao certo quantos que eram, se eram 9 ou 11, uma coisa assim, que foi encontrado quando os paleontólogos encontraram então essa mamãe e provavelmente a mamãe e vários filhotinhos ao redor. E aí, então, lá no Walter Ilha, a gente tem um crânio que, quando a gente olha, assim, aquela massa de rocha, de pedra, que a gente fala o que é isso, a gente não consegue identificar. É um crânio, sim, todo deformado, mas é um crânio. E aí a gente tem a réplicazinha do lado para a gente ver como que era esse crânio, tá? Esses 2 dentes que eu falei, cão de 2 dentes, aqui é o Stahlekeria potens, a réplica que está lá no museu. Essas protuberâncias aqui, então, que a gente chama de 2 dentes, né? São 2 protuberâncias na lateral do rosto deles, que não é bem um dente, né? Não tem uma função, assim, não se encontrou uma função para essa protuberância, né? Como um dente que vai estar mastigando, vai estar quebrando um vegetal, ela apenas estava ali, né? Mas ela ficava por fora da pele, então conseguia se ver, né, essas 2 protuberâncias, como a gente vê alguns cães que tem os 2 caninos para fora, né? Mesmo fechando a boca, eles ainda aparecem o dente. Então seria mais ou menos nesse exemplo para a gente ter uma noção. Ele, como eu comentei, um porte super grande, então a gente pode até brincar de que o Stahlekeria potens, ele é uma vaca gigante da época, porque ele tinha uns 3 metros de comprimento por 1,5 de altura, então é um bicho muito grande, né? Para aquela época, né? Um herbívoro muito grande. Então esse aqui, o original, o crânio, o restante dele também está lá na Alemanha, e a gente tem a réplica ali no Walter Ilha. E é um dos mais conhecidos mundialmente. São Pedro do Sul é conhecido principalmente pelo Stahlekeria potens e pelo Pleistocene, que eu não acabei não colocando, e são os mais conhecidos. Por quê? Porque o Stahlekeria potens só tem em São Pedro. Tem registro dele
e mais 2 localidades, se eu não estou enganada, mas um porte muito menor do que o estalequer, o estalequer de São Pedro em si, né? Então, essa espécie é uma espécie que só tem em São Pedro. É algo muito de São Pedro. Né? É algo super nosso, né? Eu digo nosso porque eu fiz parte aí de São Pedro e eu me sinto muito de São Pedro também. Então, o estalequer é um animal nosso e a gente tem que aproveitar para divulgar ele. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele no artesanato. Bom, seguindo aqui, na época do Triássico também a gente tinha árvores, né? A gente também tinha vegetal. E aí a gente tem os troncos, que é o mais conhecido também de São Pedro, né? São Pedro é conhecida pela cidade das madeiras que viraram pedra também, como mata, né? É uma região bem rica em vegetais fósseis. Essa primeira imagem aqui com a seta é um tronco que quando eu fiz a foto ainda estava no local, é ali no Chiniquá. Então, é uma in situ que a gente chama, é um fóssil que ainda está no seu lugar, onde ele caiu, fossilizou e ficou ali nesse momento. E aqui outras madeiras petrificadas, né? Outros fósseis, então, de vegetais. Além das coníferas, que seriam a mais estudada, assim, que é a espécie, é a da araucária, é uma das araucárias, uma das espécies da araucária, quer dizer. A gente tinha também o ginkgo biloba, que o pessoal faz chá, tem medicamento para memória do ginkgo biloba. O ginkgo biloba também é dessa época, né, desse período, e ele é encontrado hoje também igualzinho. A gente tem um fóssil, eu não tenho a imagem aqui, mas lá no museu tem um corte de um tronco de ginkgo biloba que tá lá. Agora eu não recordo qual que é, mas tem lá no registro. Então dá de idade também a gente olhar, né, ver que tem. E se a gente olhar, quando a gente estuda o ginkgo, pegar esse ginkgo que tem no museu e pegar um corte de uma árvore atual, é a mesma coisa. Então a gente chama de fóssil vivo, porque ele não mudou em nada. As coníferas, essas aqui, que viraram pedra, se a gente pegar elas com as atuais, elas são diferentes, elas evoluíram, elas modificaram, né, ao longo do tempo. E o ginkgo não. Além do ginkgo, a gente tinha também muita samambaia naquele momento. Na época do Triássico, a gente não tinha as flores ainda, elas surgiram um pouquinho mais para frente. A gente estava começando algumas flores, né? Então a gente tinha mais essas árvores sem folha, sem flor. Desculpa. Bom, e aí vocês vão perguntar aí por que então São Pedro tem os ditos fósseis? Por que São Pedro tem tanta madeira petrificada, né? Porque a gente está numa região muito privilegiada, né? Primeiramente. A gente está aqui no mapinha, a gente pegar essa parte toda em amarelo, a gente chama de Depressão Central do Rio Grande do Sul. Toda essa parte da Depressão Central, ela é formada por uma grande bacia de rochas sedimentares. Lembram que eu comentei lá que no Triássico a gente não teve, então, teve aquele derramamento de lavas vulcânicas, que esses registros são os basaltos, os paralelepípedos da Rua. Nessa parte da Depressão Central, a região central do Rio Grande do Sul, esse basalto não chegou. Então, quando teve toda aquela erupção de lavas, não cobriu a camada que tinha. Ela não foi coberta. Se ela foi coberta em alguns lugares que ela foi coberta, com o passar dos milhões de anos, ela foi limpando, porque, como eu comentei, o tempo geológico, a Terra está sempre em movimento, então é um vento que vem, é uma chuva que vem, é alguma coisa que faz quebrar, que levanta poeira, então ela está sempre modificando esse solo, né? E então, essa região da região central, ela não ficou coberta de basalto, e aí ficou só a presença dessas rochas sedimentares, que elas são formadas principalmente de arenito, que é uma areiazinha, quando vocês pegam, né, o solo ali é mais arenoso, e que ele é muito fino, ele não fica compactado. Se a gente fosse ver um basalto, não tem como preservar um fóssil,
Por quê? Porque ele queimou, ele ficou duro, né? A gente pegar outro tipo de rocha, um mármore, não tem como, se pega ele é totalmente duro, não tem como ter um fósforo, pode ser que tenha, mas já com o processo de formar aquela rocha já se perdeu. E a rocha sedimentar não, ela é como se a gente pegasse, vamos dar um exemplo assim, a gente pegasse uma folha, né, e jogasse em cima, então não vai sofrer uma pressão em cima daquela folha, né, porque ela é muito fina, o vento vai levando aquela poeirinha que o vento vai levando, vai depositando em cima daquela folha, em cima de outra coisa, e vai formando as camadas de rochas sedimentares, que é muito fino. Então, por isso que a gente tem os fósseis no Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, em São Pedro, por isso. Porque não teve o basalto não cobriu, então a gente consegue achar, né? Esses animais ficaram preservados nessas rochas sedimentares e a gente consegue achar. Se a gente for vir aqui onde eu estou, no Paraná, na minha cidade, Francisco Beltrão, a gente não encontra fóssil, porque aqui o que mais predomina é o basalto. A gente tem muita camada basáltica em cima, muito. Não tem como escavar, né? Porque é uma rocha muito, muito dura, não tem como. Então, aqui é uma região que não se encontra nada, né? Como outras regiões do Brasil, outras regiões do próprio Rio Grande do Sul, que você não vai encontrar. A gente vai encontrar onde são rochas sedimentares ou onde tem calcário, também encontra bastante. Mas especificamente em São Pedro do Sul é porque foi coberto por rochas sedimentares, né? E não teve toda aquela lava vulcânica, não acabou não cobrindo. Bom, mas e aí? Como que esses animais, essas plantas, elas viraram pedra, né? A gente acha que parece bem uma pedra, assim, é muito duro, né? É muito firme. As madeiras mesmo, quando a gente tem o corte ali, não tem como, assim, a gente pensa e fala, mas como que isso era um animal, como que isso era uma planta? O que aconteceu, né, para chegar a isso, né? Já adianto que não foi algo assim da noite para o dia, não é uma coisa rápida, é um processo muito, muito, muito lento, né, para acontecer. A gente chama de fossilização todo esse processo. Em São Pedro do Sul, especificamente, ocorreram dois processos de fossilização, permineralização e substituição. Outros lugares a gente vai ter outros tipos de fossilização, mas em São Pedro são esses dois. Então aqui a gente tem uma imagem de um dinossauro, né? Ele morreu ou houve uma grande catástrofe, as árvores mesmo, pode ter ocorrido uma queda, caiu uma e caiu várias, alguma coisa que aconteceu que fez com que caísse várias pedras juntos para, né, pra gente, porque a gente tem uma grande floresta em São Pedro. Então, assim, era uma grande floresta. Então, alguma coisa aconteceu que essa árvore tombou, esse animal morreu, né? Ou morreu de causa natural, um animal, ou foi abatido por outro animal, enfim. Ok, caiu esse animal, essa árvore caiu, provavelmente ele foi levado ou ele já caiu perto de um riozinho, de um córrego, de algo com água, e ficou preso ali, né? O que acontece? Rapidamente após a morte, então, desse animal ou dessa planta, ocorre uma soteração. Então, foi um evento muito rápido, veio muita lama muito rápido que cobriu, era um tufão muito forte de vento, foi muita camada que foi cobrindo muito rápido, e aí não ocorre aquele processo que a gente chama de a putrificação, né? Que o animal começa a cheirar, a inchar, os bichinhos começam a comer a pele e tal. Isso ocorreu, mas lentamente embaixo de toda essa camada que cobriu esse animal, essa árvore. E aí, então, a partir desse momento que ocorre essa soteração, que começa esse processo muito lento da parte orgânica, da pele, das vísceras, do sangue, começa a se degradar, vai ficando, no caso dos nossos fósseis de São Pedro, tanto das árvores quanto dos animais, ficou só as partes mais duras, né? Então, a gente tem um crânio, a gente tem um fêmur, a gente tem uma costela, né? Uma mão, a gente tem ossos duros. As partes mais moles, elas acabaram se perdendo, digamos assim. E as árvores, a gente ficou com os troncos, as folhas, os galhos menores, eles acabaram também sendo
não fossilizando. Então, quando ocorre a permineralização, ocorreu, então, está ocorrendo lentamente esse processo, né? Vai acontecendo vai se preenchendo. Então, dentro do osso, quando a gente mata um frango, a gente quebra o ossinho, ele é todo cheio de buraquinhos, né? Então, são espaços vazios. Então, vamos usar esse exemplo dos ossos do frango para a gente entender. Esses espaços vazios, eles foram sendo preenchidos por algum mineral que estava presente ali. Eu tô com uma colinha aqui para mim não me perder. Por algum mineral que estava presente naquele momento. E aí ele vai sendo substituindo aquele ossinho, ele vai sendo substituído pelo mineral. Por isso ele vai ficando com aquele aspecto de pedra. Mas isso é um processo muito, muito, muito lento. E junto com essa parte da permineralização, a gente tem a substituição. Então, o que era osso, cálcio, ele vai sendo substituído por outro mineral que também está presente no lugar. A gente chama de molécula a molécula, ou célula por célula. É um pedacinho por pedacinho que vai sendo substituído pelo mineral, geralmente é sílica ou calcário. São as mais comuns, digamos assim, nesse processo. E aí vai lentamente, ele vai sendo substituído, né? Por isso, então, a gente tem esse aspecto de pedra. Quando a gente pega, assim, a gente fala, nossa, mas isso não é um osso, isso não é uma árvore, isso é uma pedra, né? Uma rocha. Então, porque houve essa troca de algo orgânico, né, por o mineral que estava presente. Aproveitando, então, essa imagem, a gente tem aqui o animal que morreu, aqui a parte da suturação, e aí vocês podem ver que tem aqui embaixo, tem um crâniozinho e tem várias camadas. Essas várias camadas são todas os outros períodos que foram vindo, épocas, né, até chegar o momento de hoje. E aí, o que acontece? A gente pegar as ravinas ali do Chiniquá, né, quando a gente vê a Baranca, tem aqueles espaços no meio, as ravinas, quando chove, principalmente, aquilo vai levando todo aquele sedimento, toda aquele arenito, aquela terra que tem ali, vai lavando, vai limpando, e aí vai apontando um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um tronco aqui, um tronco lá. E aí vem o paleontólogo, né, que é o cientista que faz a pesquisa, que vai atrás desses fósseis animais e vegetais, e faz toda a escavação, limpa o local, né, e leva para o laboratório, para lá no laboratório tá realmente estudando para ver o que é que animal que é, se é um animal que a gente já encontrou, ou é um novo animal, né? E aí faz toda a pesquisa lá no laboratório, porque não tem como a gente ficar no campo fazendo. O Von Rijn, naquela época, ele ficou acho, praticamente um mês em campo. Mas toda a pesquisa dele, todos os 12 animais que ele catalogou, foram feitos todos na Alemanha, dentro de um laboratório, porque não tinha como ficar fazendo. Ele levou muitos anos né, ele levou uns 2, 3 anos mais para chegar ao resultado de todos esses animais, né? Pressussuco, o Chinicodon, o Salekerer, dentre outros. Bom, em São Pedro, além do período Triássico, a gente teve animais do Pleistoceno que foram encontrados. Isso quer dizer que a gente não teve animais de outros períodos, de outras épocas, né? Provavelmente sim, como eu comentei, não foi coberto de lava vulcânica, então provavelmente a gente teve uma fauna muito maior. Só que os registros que a gente só encontrou foram do período Triássico e, recentemente, foi em maio de 2019, né, Mari Luísa, que a gente recebeu materiais que foram encontrados perto do Maçanga, que agora esqueci, Soropi, se não me engano, eu esqueci a informação, me desculpe. A gente recebeu essas imagens aqui embaixo, são osteodermos, eles são pequenininhos, que eu tenho, eles são pequenininhos mesmo, assim como o fundo do negocinho, que são parte dessa carapaça aqui, de um gliptodonte.
muito parecido com o tatu, né? A gente pode chamar então de tatu gigante, né? É uma das espécies, que foram encontrados então perto dessa sanga e foram levados para o museu e fazem parte da exposição do museu. Essa época, se vocês se recordam lá da nossa tabelinha, ela é uma época antes da nossa. Então, são os grandes mamíferos, a megafauna, que viveu antes de nós. E alguns conviveram com os primeiros humanos, né? Acabaram convivendo também. E essa época, então a extinção deles é de mais ou menos 12 mil anos atrás, na grande última era do gelo. Provavelmente quem tem neto ou criança pequena em casa assistiu os filmezinhos da Era do Gelo, e tinha preguiça, tinha mamute, então a gente é dessa época do desenho esses animais aqui, o Gliptodonte e a preguiça gigante, que também a gente recebeu vértebra e uma garrazinha dela, que estão lá no Museu Paleontológico. Então a gente recebeu esse material. Então eles são animais mais recentes. Um registro muito importante, porque a gente não tinha registro em São Pedro, além do Triássico. Agora a gente tem Triássico e tem também do Pleistoceno. É uma fauna muito mais recente. Quando a gente pensa, né, em data, ele é mais recentezinho. E elas Andressa, eram. Oi? deixa eu só te interromper um pouquinho. Pode. A gente ainda tem cerca de 25 minutos de aula, 20 Certo. talvez. Uhum. Então, se tu puder dar uma passadinha mais para a parte do artesanato e da tua experiência em Caçapava, acho que seria mais Sim, já tá. interessante. Ah, tá, então tá. Já tá Ótimo, indo para essa parte. Uhum, ótimo. já tá indo. É que eu me enrolo, eu falo e me enrolo. Me empolgo às vezes. Bom, para então finalizar essa parte da paleontologia, a gente tem a legislação. Então, em São Pedro tem uma lei orgânica que protege os fósseis e os sítios paleontológicos. Então, todo fóssil que for encontrado, ele deve ser depositado lá no Museu Paleontológico e Arqueológico Valterilha. Bom, e aí a gente chega então no artesanato, né? O artesanato, ele também é um patrimônio imaterial. A Mariane comentou sobre as bordadeiras, né? Eu já ouvi alguma coisa sobre as bordadeiras de São Pedro, né? Tem algumas senhoras ainda que estão vivas e elas bordavam toalhas, vestidos de noiva, vestidos de prendas, enfim. É um artesanato muito bonito e muito rico, que é algo que a gente pode, né, levantar de novo, buscar essas informações e voltar com o bordado, tá? Todas essas informações dos textos estão naquele material que já está impresso para vocês. Bom, e aí, paleontologia e artesanato, o que a gente vai fazer? Então, a ideia agora é a gente tentar usar a imaginação e criar algo inspirado na paleontologia. Essa imagem na lateral aqui é um bordado que eu fiz durante o mestrado, e eu inventei ele, peguei o logozinho do Museu Valterilha, bordei e escrevi Museu Paleontológico Arqueológico Professor Valterilha. É uma forma da gente estar levando a paleontologia para o artesanato também. Aqui tem algumas imagens que eu peguei na internet. Aí vocês vão falar, mas a gente não tem um animal assim. A gente não tem um dinossauro. A gente tem o Preço-Suca, a gente tem o Stalequeria e outros. Beleza, mas a gente pode se inspirar nesses materiais que já tem e pelo que a gente tem, tentar fazer alguma coisa. Quem faz biscuit, quem faz amigurumi, né? Quem faz trabalho com tecido, preenchimento. A gente pode tá usando da nossa criatividade para fazer. Pessoal que mexe com feltro, tem chaveiro, tem os próprios bonequinhos, esses aqui são marcadores de página, dá de fazer com estalequito, que já tem o desenho dele, dá de fazer com o Fernandinho Ferrari também, a gente já tem um desenho dele pequenininho, né? Esses penduriquinhos aqui, que eu não sei o nome, para o berço de criança também, dá de fazer com os fóssilzinhos, né? Vamos pensar no estalequito, que é o bonequinho que a gente já tem, né? Dá de fazer em feltro. Para quem mexe com papel, também dá de fazer, pensar nisso, colocar lá no fundo os cerros que tem, né? A própria pedra grande, enfim. A gente pode estar usando do que foi falado, né, para fazer o que a gente mexe.
Aqui a gente tem exemplo culinário, né? A gente está falando de artesanato, mas tem uma vizinha, tem alguém que gosta de mexer com um doce, com alguma coisa. São exemplos da internet também, feitos. Tem algumas forminhas já para comprar pronta, né? Dá de pegar os bichinhos, os dinossaurinhos que as crianças têm, e colocar as pegadinhas para fazer essas marquinhas. Para quem mexe com cerâmica também, né? Dá de quem desenha, dá de fazer uma pegada, dá de fazer um tronco, enfim, né? Eu não mexo com isso, então eu não sei como fazer, mas são ideias, né? Que a ideia é essa, que a partir do que foi falado, as ideias surgem e a gente possa estar fazendo. E aí eu tenho um exemplo de Caçapava do Sul, aonde eu trabalhei, então, paleontologia e artesanato com as artesãs de lá. E lá a gente tem uma preguiça gigante também, que é o símbolo de Caçapava do Sul. Essa aqui, ela foi bordada na máquina, né? Aí é um bordado à máquina que foi feito, também a partir de um desenho que já tinha, que é o logo de várias ações que foram feitas em Caçapava, foi usada. Aqui a gente tem um amigurumi feito a preguiça gigante, né? Squee da preguiça gigante. Também aqui é material de feltro. Lá é mais a preguiça gigante, então por isso que só tem, né, preguiça, que é o animal o mais presente. E aqui a gente tem outras variedades também, ó. Lá tem muito cacto, lá tem outras rochas. E aí o pessoal usou que é feito de crochê cactozinhos, com lembrancinha, capital gaúcha, gratidão, Caçapava do Sul. E aí vai talhando na madeira, enfim, quem mexe com madeira, com crochê também dá de fazer. E uma doceira que não participou da oficina, ela só ouviu falar que ia ter essa feira e ela criou então uns docinhos, por sinal muito muito gostoso, bem bom, da preguicinha. Então, ela sem participar de nada, ela fez. E aqui no fundo, você dá de ver bem na imagem lá, tem cactozinho também, docinho de cacto. Então, são coisas para a gente estar pensando. Bom, seria isso. A gente ainda tem, acho que, alguns minutinhos, né, Mari, para Sim. conversar. Eu queria complementar um pouquinho a tua fala antes da gente abrir para a pergunta, porque eu me peguei pensando muito durante essa. Conversando também com pessoas conhecidas que sabem do trabalho que a gente está realizando e utilizar como que a gente poderia. O que mais a gente poderia utilizar, né, para trazer as características de São Pedro para dentro do artesanato. Então eu fui anotando algumas coisas que também poderiam ser interessantes e elas são mais, eu vou chamar elas de mais, assim, pode servir para vários. As inscrições rupestres da Pedra Grande, Sim. nós temos elas todas, tem Nossa, minha cabeça hoje não está muito boa. Elas estão desenhadas, a gente tem um quadro lá no museu, onde elas estão desenhadas. É uma ilustração dela, Mari. Exato, obrigada. Isso. É uma ilustração das inscrições rupestres. E aí, a gente poderia utilizar isso num bordado de uma toalha. A gente poderia usar isso numa estampa de uma cuia. Fazer isso com um pirógrafo, de repente, o Virley poderia fazer. A gente pode trazer isso para dentro do... Tô olhando o rostinho de vocês, daí eu tô lembrando o que vocês fazem. A Júlia poderia colocar isso, de repente, pintado à mão, em alguma placa para colocar chave. Então, inclusive esses dias nós estávamos sentindo falta, a gente precisava dar um presente na prefeitura para uma pessoa. Da administração, a administração precisava presentear uma pessoa que não era de São Pedro. E aí nós já decidimos que nós vamos fazer uma compra de artesanatos locais que tenham isso, sabe? Então, um bordado, um pano de prato pintado, com algumas coisas que possam ser únicas, né? Só sejam produzidas aqui. Eu e a Andressa estivemos conversando separado esses dias, e aí é que entram vocês, principalmente, para a gente trazer as ideias. A gente precisa... Eu sei fazer pouquíssimos bordados, não sei fazer praticamente nada.
Tô mais no campo das ideias do que no campo do fazer mesmo. Já tive mais, mas agora não tanto. Mas vocês é que colocam a mão na massa, que vocês podem trazer as ideias para compartilhar. Se um teve uma ideia para o Virley colocá-la nos porongos, é interessante trazer. Se outro teve uma ideia para trazer para o crochê, tragam. Vamos tentar construir. Eu falei para a Andressa, a gente tinha que tentar fazer um amigurumi do estalequito. Eu mandei o estalequito agora no grupo do WhatsApp para vocês verem depois. Vamos tentar todo mundo junto. Eu não tenho noção, não sei nem pegar numa agulha de crochê, mas nós todos juntos a gente vai se construindo e vai desafiando as pessoas também. O próprio biscuit é um material extremamente fácil, digamos assim, de trabalhar com diferentes formatos. Eu e a Andressa estamos tentando uma pesquisa aí para tentar achar um programa para transformar desenhos em gráficos de bordado, que é daí já entregar meio pronto para vocês, digamos assim. Cada uma daí coloca o seu detalhe naquele bordado. Então, vamos juntos, então, tentar trazer essa riqueza de São Pedro para dentro do artesanato. Se nós todos formos nos ajudando e se nós todos formos trazendo ideias, principalmente até, a gente pode fazer depois, sei lá, uma roda de mate, cada um leva o seu mate, conversar, botar para fora, porque isso se chama chuva de ideias, um brainstorm que a gente faz. Eu queria que também vocês entendessem que vocês são uma empresa, que vocês, alguns têm essa renda como a renda principal da família, outros não, outros têm outras atividades, né, que são as principais, mas quando a gente pensa o artesanato como um item de valor e não de preço, como a gente falou na outra aula, a gente consegue enxergar a riqueza e as imensas possibilidades que ele tem. Então, e até isso, aproveitando que hoje a Yolanda está junto com a gente, a importância da gente enriquecer a nossa casa do artesão, de trazer um material diferenciado, trazer um produto diferenciado, que tenha só que isso é muito importante também para o artesanato local, para a valorização do artesão, para a valorização de vocês, porque a gente não quer que vocês percam a essência de vocês, mas a gente quer que vocês façam algo diferente para enriquecer o trabalho de vocês mesmo. Mariana? Sim, Yolanda, pode falar. Nós já temos uma artesã, inclusive, que está fazendo o bichinho lá. O estalequito? Eu não sei se é estalequito, eu sei que é um desses semelhante aí, tá? É lógico que isso aí é uma coisa que é complexa, é muito complexa. Há muitos anos atrás eu fiz o curso de guia de turismo e a gente pensou muito em colocar também a nossa identidade. Pensamos assim em fazer esses gráficos que tu falaste e entramos em contato na época, era muito caro. Então, para a nossa realidade, na época, era quase que inviável, né? Porque tu manda fazer o gráfico da igreja, da chave e do dinossaurozinho, enfim, e ia se tornar muito caro para nós. Mas como as coisas estão evoluindo e vocês estão, né? De repente a gente consegue isso aí, e eu acho muito importante. Que bom. E quanto ao nosso artesanato de bordado e crochê, é uma coisa que nós não podemos assim, esquecer nunca de seguir isso aí. Não podemos perder isso, né? A gente precisa continuar. Não podemos perder. Inclusive, eu tenho o depoimento que eu já tenho de uma bordadeira que tinha equipe grande. E essas histórias dessas bordadeiras nós não podemos perder. Exatamente. Né? Então, seguir com essa nossa identidade dos fósseis e tal, mas a nossa identidade do tempo lá do início do nosso século, que é as bordadeiras e crocheteiras, nós não podemos perder. Com certeza, e é isso que a gente quer, fortalecer cada vez mais o artesanato, para que cada vez mais as pessoas deem valor para o que é produzido aqui. A gente falou na primeira aula que tem coisas que
e tu sempre comenta isso com a gente, Yolanda, escrevendo no teu texto também, que está na cartilha, nós temos produtos que são... vou chamar de produto, mas não gosto muito de chamar assim, que só são feitos aqui, foram feitos aqui, eram exportados dentro do Rio Grande do Sul, para fora, enfim, isso a gente não pode perder. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta para a Andressa, nós estamos nos encaminhando para o final, antes que corte a nossa aula, né, no meio, no fim, né. Alguém tem alguma pergunta para a Andressa, diretamente? Vamos esperar os bichinhos. Vamos, nós estamos então, como a gente falou na outra aula, isso é um início, na verdade. Esse curso é uma coisa que ele, como a gente comentou, a gente é muito além do que um projeto que está acontecendo, que vai durar 4 meses, enfim, que as aulas vão terminar dia 23. São as primeiras 9 aulas que eu tenho certeza que daqui vai surgir um grupo coletivo, na verdade um coletivo de artistas que um vai ajudar o trabalho do outro. Um pode fazer um biscuit para ajudar, para complementar o trabalho da cuia do Virley. Uma pode fazer um crochê para fazer uma bolsa para colocar o trabalho da Júlia dentro. Então, a gente vai... É isso que eu quero, sabe? Que a gente se engaje, um ajude o outro, para que a gente comece esse projeto e que a gente continue ele. Muito mais do que a gente começar, que foi um início a partir do projeto São Pedro Me Pertence. Eu gostaria muito que ele continuasse, né, perdurasse, para que a gente siga dando valor para as bordadeiras, siga mostrando o trabalho de vocês. Ao final... Grupo, desculpe interromper, e eu acho assim, importante também que seja feito um trabalho também nas escolas, sei lá, incentivo nas famílias para que o artesanato, né, tenha essa continuidade. A importância de fazer com que essas meninas, as moças, né, jovens, se interessem pelo bordado. Eu me surpreendi um dia desses quando uma jovem senhora, tinha uns 20 e poucos anos, foi lá na casa do artesão e queria algum risco de bordado para ela fazer. Eu me surpreendi, porque é muito raro ver alguém jovem querendo bordar, entende? Então, dá necessidade de ter pessoas, né, que deem curso para incentivar que aconteçam as coisas muitos e muitos anos aí, que nós tenhamos essa oportunidade de alavancar novamente o nosso artesanato, que foi um sucesso na década de 30, 40, 50. Sim, era natural, né? Era óbvio que todo mundo saberia bordar naquela época. E hoje quase óbvio que ninguém sabe. Ninguém sabe. E era uma das coisas importantes que toda mulher tinha que saber, né? Inclusive fazer seu enxoval. Claro, claro. Né? Gente, faltam 3 minutos, então, para o Google encerrar nossa aula. Eu gostaria que hoje, então, quero agradecer muito, Andressa. Muito obrigada pela tua fala, como pelas tuas experiências que tu trouxe para a gente também em Caçapava, que foi o início, né? Depois vou mandar algumas informações para vocês também, que não vai dar tempo de falar aqui, ali no grupo, para vocês saberem também por que disso estar acontecendo com vocês, artesãos. Mas quero que essa aula tenha aberto a mente de vocês cada vez mais. Coloquem no papel, escrevam para vocês não perderem essas ideias, tá? Acho que eu vou abrir o grupo ali para vocês poderem interagir, tá? Para vocês poderem conversar com a gente, porque ali está só aberto para os professores inicialmente, mas acho que a partir de agora é uma necessidade que vocês vão também... Achei uma imagem na internet, vou mandar no grupo para ver se alguém se interessa por isso, né? Então, encerramos a nossa aula hoje, gente. Agradeço muito a participação de vocês. Tenho certeza que as cabecinhas estão fervilhando de ideias e isso é o objetivo também do nosso projeto. Tá? Nos encontramos na próxima terça-feira, aula comigo, artesanato e design. Acho que vai ser uma aula bem importante também para vocês terem mais ideias e a gente se entender cada vez melhor para poder vender mais, que daí são as próximas aulas, né? Então a gente primeiro faz
uma cama para depois aprender a vender, certo? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Até terça que vem. Obrigada.